Olá, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Estamos mais uma manhã com o nosso Café com Jesus, e o nosso Café com Jesus hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 40 e o versículo de número 8, que traz o tema Sonhos Proféticos. A palavra diz assim: E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Nós conhecemos essa passagem aqui, falando de José na prisão, onde ele interpreta dois sonhos: o mordomo e o padeiro. Eram dois homens de maior confiança no reino de Faraó. O padeiro, ele era encarregado de fazer a comida e o mordomo aprovava antes esta ser servida a Faraó. Então, cada um deles tinha aí a sua função. Um cozinhava e o outro provava a comida antes que fosse levada ao rei. Porque se tivesse alguma coisa, algum envenenamento, né, alguma contaminação, primeiro passava pelo mordomo. E ele, então, se tivesse envenenada, ele seria morto e livraria o rei de comer aquela comida. E a fim de verificar se não estava contaminada ou envenenada, né, esses homens de confiança deveriam estar sobre séria suspeita, talvez de conspiração contra Faraó. Mais tarde, o mordomo foi solto e o padeiro executado. Então, o que acontece? Aqueles homens estavam na prisão junto com José, e eles tiveram um sonho, estavam perturbados com aquele sonho. E eles então começam a contar o sonho para José. Quando o assunto era sonho, José voltava a atenção de todos para Deus, ao invés de usar a situação para fazer-se grande. Ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos para o Senhor. Um segredo do testemunho eficiente é saber reconhecer as oportunidades para estabelecer uma relação entre Deus e a experiência da outra pessoa. Quando a oportunidade surgir, precisamos ter coragem para falar assim como José. Porque aqueles homens, quando contam o sonho, né? Quando fala que havia sonhado, e para José interpretar o sonho, José diz: porventura não é do Senhor que vem a interpretação? Não vem do homem, vem de Deus. E eles então contam o sonho, e José interpreta dizendo ao copeiro que dentro de 3 dias Faraó iria chamá-lo e ele iria servir o rei. E o padeiro também teve um sonho e ele disse: olha, dentro de 3 dias Faraó chamará você e será executado. E quando ele disse isso, ele falou
ao copeiro dizendo: olha, quando você voltar a servir Faraó, lembra-te de mim. E aqueles homens, depois de 3 dias, aconteceu exatamente como José havia dito que iria acontecer. Mas eles esqueceram de José. O copeiro esqueceu de José. Mas houve uma situação em que José teve que ser lembrado. Ainda que o homem queira te esquecer, ainda que as pessoas queiram deixar você esquecido na prisão, nos problemas, nas situações, em qualquer que seja o lugar. Mas no momento em que chega o momento de Deus, aquele que te esqueceu terá que lembrar de você. Porque Deus cria situações para que você seja lembrado. E o rei teve sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. E vinha gente de todo lado, de todas as formas e nada. Aí aquele copeiro lembrou e disse: olha, rei, lá na prisão tem um homem que interpreta sonho. Quando nós sonhamos, ele interpretou e exatamente como ele falou aconteceu. E hoje eu estou aqui te servindo. Então José é chamado e interpreta o sonho. Sonhos proféticos. Aqueles sonhos eram sonhos que significavam algo. Quando falamos em sonho, é preciso ter a dimensão de que nem todo sonho é literal e que nem todo sonho é profético. Às vezes tem pessoas que sonham, pensam no quanto sonham, e tudo que eles sonham, eles acham que é um sonho profético. É um sonho que significa alguma coisa. É um sonho que está trazendo alguma revelação. Mas nem todo sonho é um sonho profético. É muito importante entender que nem todo sonho vem de Deus. Muitos sonhos são frutos da nossa imaginação ou até do nosso cansaço. Às vezes a gente pensa tanto, né? Maquina tanto, trabalha tanto, está cansado, deita e tem aqueles sonhos perturbadores. Aqueles sonhos que vêm da nossa imaginação e aqueles sonhos que vêm por causa do nosso cansaço. É necessário que haja interpretação de cada sonho. Assim como há sonhos que estão recheados de indicações, direções e até mesmo livramento de Deus para as nossas vidas. Então, assim como tem aquele sonho que é da imaginação, que é do cansaço, que é como da barriga cheia, né? Dorme com a barriga cheia. Existe também os sonhos que são recheados de indicações, de direções e até mesmo de livramento de Deus para as nossas vidas. Eu acredito nos sonhos proféticos. Eu acredito nas visões proféticas. Eu já tive experiência de ter sonho e pensa num sonho comprido, um sonho longo. E por mais que quando eu acordei eu entendesse que aquele sonho era um sonho profético, eu não tive a sabedoria de Deus de buscar como evitar ou como solucionar aquilo que Deus havia mostrado em sonho. E eu deixei as coisas para lá. E de repente começou a acontecer tudo exatamente como Deus havia mostrado em sonho. Então é necessário termos o discernimento. E é por isso que é imprescindível pedir uma direção do Espírito Santo sobre as revelações que serão dadas através dos sonhos.
A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos os velhos teriam sonhos e os novos teriam visões. Então é necessário nós buscarmos a direção, porque Deus, meus amados, Ele fala conosco quando Ele quer, no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer. Seja através da palavra, seja através de um louvor, seja através de uma oração, seja através de uma profecia, seja através de uma revelação e seja através de um sonho. O Senhor tem suas maneiras e suas formas de falar, mas Ele nunca deixa de falar. Nós precisamos buscar o discernimento e a direção do Espírito Santo de Deus para entendermos aquilo que Deus está falando conosco. Até porque, igreja, nosso Deus, Ele tem pressa nesses últimos dias. Pressa de falar, de orientar, de instruir. Porque tem muita coisa acontecendo uma atrás da outra aí. Ele não apanha, como foi dito no café de ontem, ele não apanha ninguém de surpresa, ele avisa. Então o Senhor está avisando para nós, mas nós não estamos prestando atenção naquilo que Ele está falando conosco. E nos meios pelo qual Ele usa para falar conosco. Peça ao Espírito Santo que Ele dê discernimento e lhe revele os mistérios proféticos de seus sonhos. Você tem sonhado? Peça ao Senhor discernimento e que Ele lhe revele os mistérios proféticos de seu sonho. E os sonhos interpretados precisam ser atribuído a glória para Deus, porque ninguém consegue interpretar por si mesmo aquilo que é Deus que está falando, a não ser pelo Espírito Santo. E se é pelo Espírito Santo que temos as revelações, que temos os esclarecimentos da voz de Deus, precisamos atribuir a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Porque quando aqueles homens disseram para José, não há ninguém que interprete o sonho. E José disse, mas não é Deus quem dá a revelação? José estava dizendo, realmente nenhum homem pode interpretar, nenhum homem pode saber, a não ser aquele que recebe a interpretação pelo Espírito Santo de Deus. Então atribua a Deus o que é de Deus. Dê a glória para Deus. E busque o discernimento da voz do Senhor, seja ela por qual meio for que vier a nós, que haja entendimento pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós entendemos a voz de Deus, a direção de Deus, nós teremos livramentos, porque o Senhor vai nos direcionar o que devemos fazer. Não se preocupe. Não se perturbe, não tenha pressa. Deus faz tudo a seu tempo e sua hora. José foi esquecido. Deus criou uma maneira para ele sair daquela prisão. Um passo de cada vez. Primeiro ele interpreta o sonho dos prisioneiros. E depois aquele prisioneiro teve que falar de José. E Deus criou mais uma situação, e dessa vez para tirar José da prisão. Seja servo do Senhor. Seja serva do Senhor. Seja servo e serva fiel a Deus, glorificando sempre o nome do Senhor, porque a seu tempo o Senhor lhe chamará e honrará a sua vida. Creia
nos sonhos proféticos. Creia na voz do Senhor, pela profecia, pelos sonhos, pela palavra, porque o Senhor tem muitos meios de falar conosco. Vamos orar? Querido Jesus, ajude-me a discernir a dimensão dos sonhos proféticos em minha vida. Revele-me os códigos que estão embutidos nesses sonhos, descortinando tudo o que está preparado para a minha vida nesta temporada e reservado para o meu futuro. Senhor, que seja blindado o nosso presente, que seja, Senhor, estabelecido o nosso futuro dentro da direção do Senhor. E que o Senhor abra o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa mente para entendermos a voz do Senhor. Seja ela por qual fonte vier, por qual meio vier, porque nós entendemos que o Senhor fala. Nós sabemos que o Senhor fala. E nos últimos dias o Senhor tem falado através de sonhos. Que haja pelo Espírito Santo de Deus o discernimento, a interpretação para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus.